Alô amigos, aqui é Clero Andarilho e sem notícias dessa vez, agora eu vou fazer uma das minhas palestras explicando por que a indústria de games está em queda. Então é mais umas palestras do Andarilho. Eu queria fazer bonitinho, com vídeo, etc, mas aí eu percebi que eu não tenho recursos para isso, então eu vou fazer do jeito que eu quero. Vamos lá. Primeiramente, quando eu falo indústria de games, eu estou falando da indústria AAA, ou AAA Games. O que isso quer dizer? Esse nome é dado para games que são feitos de alto orçamento, alta qualidade e grandes estúdios de games conhecidos como Square Enix, Ubisoft, Sony, etc. Então, de certa forma, são o Hollywood, a Hollywood, né? As grandes estúdios de Hollywood para o sentido dos games, ok? Então, vamos lá. Vou explicar os motivos do que eles estão em queda. Um dos motivos é que as empresas ficaram muito grandes. Como assim? Empresas de games, até mesmo as maiores e mais famosas, eram pequenas, em geral um prédio, um escritório, a maioria sendo programadores e fãs e artistas, né? Um departamento de marketing, administração e tal. Mas, conforme elas foram ganhando muito dinheiro, elas acabando atraindo gente que queria investir nesse mercado, né? Aí nisso começaram a entrar pessoas que não entendem nada de games, então aí começaram a se contratar burocratas, escritórios, departamentos disso, departamentos pessoais, blá 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 blá. Ou seja, fica que nem um governo inchado, entendeu? Cheio de camadas e camadas de burocratas sugando dinheiro para coisas que não tem necessidade, ao invés de focar no game, né? E aí acaba trazendo complexidade para os games e para aqueles que estão desenvolvendo, tá bom? Outra coisa também, que essa aqui eu acho que é parte de culpa nossa também, microtransações. O que acontece é, como as empresas ficaram muito, muito grandes, então os lucros teriam que ser muito, muito, muito maiores. A exigência de lucros maiores, né, foi muito maior. E como eles perceberam, ó, não dá para ganhar um lucro tão grande, com tanto que a gente está gastando, um lucro tão grande com apenas as vendas de games. Então eles começaram a criar microtransações dentro do game para continuar gerando o game. Por isso que o game continuava. Por isso que era muito foco em games online ou games tipo MOBA, tiro, né? Games que você pode jogar online com outras pessoas, né? Co-op e tal. Porque aí você fazia microtransações no game para poder tirar dinheiro conforme o tempo. Ou seja, o game como uma espécie de serviço ao invés de ser simplesmente uma coisa que você joga de entretenimento. Por que eu acho que é parte culpa nossa também? Porque a gente aceitou. Você tem que entender que assim como no cinema, os games seguem a influência do incentivo, né? Por incentivo. O que isso quer dizer? Quando começou as microtransações, ninguém falou nada. A gente começou a aceitar e comprar. Entendeu? Chega aqueles isentões falando, tanto faz, é só não comprar. Tanto faz, é só não comprar. Aí, o que aconteceu? Nós ficamos quietos, nos manifestamos, eles começaram a enfiar microtransações em tudo, a ponto de que você não consegue mais certos jogos, você não consegue nem jogar direito sem ter que comprar alguma coisa dentro do jogo. Né? É a famosa história do DLC que você compra, etc. Ou pré-vendas, semelhante a pré-vendas. O game nem tá pronto, tá saindo pré-venda, mas tá todo mundo comprando. Entendeu? Ou jogos de futebol, onde o cara compra o mesmo jogo toda hora, todo ano, é o mesmo jogo, mas tem um jogador diferente, o cara vai lá e compra. Então, foi a nossa aceitação que fez eles continuarem. Você tem que entender que se a gente aceita X, eles vão colocar X mais 100. Então, nós temos que ser exigentes. E agora é impossível escapar das microtransações. Você entendeu? A gente tanto aceitou que agora virou virou a norma. Microtransações. Tanto que quando não tem microtransações é considerado, nossa, um grande benefício, porque é tão comum. Uma coisa que não era comum se normalizou. E agora é tão normal que quando alguém faz um game sem microtransações é tipo um milagre. Entendeu? Então acho que sim, foi a ganância das empresas e a nossa apatia que fez eles crescerem tanto nas microtransações.
né? Outro motivo é os orçamentos muito altos. Como assim? Pega os games, por exemplo, eles tentam fazer tanta coisa no sentido de realismo e qualidade de gráfico e contratando super dubladores, pessoas famosas para dublar, etc. Quase como se fosse um filme. E o orçamento do game fica tão alto que aí o que acontece? Eles precisam vender muito, muito, muito ou fazer microtransações para encaixar com esse dinheiro. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Olha lá, Final Fantasy Remake custou 145 milhões de dólares isso em 2020. O que saiu em 2020. Não fala dos outros que saiu agora. Entendeu? Que é basicamente jogos separados, basicamente. Isso sem contar a publicidade. Aí temos Halo 5 Guardians, que foi muito mal. Marvel Avengers, que foi muito mal. Red Dead Redemption foi sucesso. Horizon Forbidden West foi... Last of Us 2 ganhou um monte de prêmio, mas na verdade, se você procurar, teve muita venda. Mas teve muito refund também. As pessoas devolveram o jogo. Entendeu? Ou seja, né, se você contar vendas sem contar os refunds, então a venda foi alta, né? Call of Duty Modern Warfare, que é antigo, GTA V, Cyberpunk, que foi, né, foi na verdade um fracasso, porque ninguém comprou. E Star Citizen, que está em 600 milhões até agora, ainda não saiu. Então, o que acontece? Aí você vê que você vai olhar e esse dinheiro não é gasto com gameplay, não é gasto com uma qualidade em si. Às vezes é só qualidade de gráfico, mas a gameplay é horrível, o jogo é horrível, entendeu? Mal feito, cheio de microtransações. Então, ou seja, o orçamento ficou tão alto que eles não conseguem ter retorno do game nas vendas. E às vezes nem microtransações, porque as pessoas ignoram as microtransações também. Então, né, isso aí foi erro deles mesmo, em colocar valores absurdos. E muita gente. Aí você fala, como assim muita gente? Bem, eles contratam muita gente para fazer um trabalho só. Aí vira aquela coisa do tipo, muito cozinheiro dentro da cozinha. Muito cacique para pouco índio, entendeu? Muito gerente para pouco funcionário. Que nem a gente vê aqui no Brasil. Você vê um serviço público acontecendo, tem 9 supervisionando e 1 fazendo. É basicamente isso que aconteceu. Então, é por isso que também os orçamentos são tão altos, porque você contrata muita gente e tem que pagar muita gente, e em geral essas pessoas não estão fazendo nada, só estão seguindo ali, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Helldivers 2, que é um excelente game, foi feito com 100 pessoas na empresa. O Diablo 4, 9 mil pessoas. Olha a diferença. E olha qual jogo que está vendendo e sendo jogado mais. Helldivers 2. Você entendeu? Então, é muita gente inútil sendo contratada para atrapalhar, para jogar. É como eu falei, é muito cozinheiro na cozinha. É muito cacique para pouco índio. Entendeu? Você pode ver que quem realmente está fazendo o trabalho desses 9 mil é uma ou duas. Os outros 8 mil estão só atrapalhando. Né? Então, é um dos motivos. E outro que essa é uma reclamação de gamers, né? Que é realmente isso é coisa das empresas mesmo. Reclamação de gamers, que é simuladores de caminhada e filmes interativos. A gente chama assim, porque basicamente os jogos hoje em dia são basicamente filmes interativos. São 20 minutos de cutscene para 5 minutos de gameplay. Ou a gameplay é basicamente ficar andando de um lado ao outro em fetch quest. Tipo, quest pega isso, pega aquilo, pega aquilo. Ou seja, não tem gameplay, não tem... os jogos são a mesma gameplay. Um exemplo disso é Assassin's Creed. Todo Assassin's Creed saía todo ano, a gameplay era exata. Entendeu? E o pessoal cansou. Falei, pô, o jogo não é divertido. Se torna enfadonho. Se torna um grind. Entendeu? Ou não tem jogo. A ponto de tipo, eu bati aqui 3 vezes. Ou tem que ficar apertando um botãozinho, né? Com aqueles Quick Time Events. E depois o resto é 20 minutos de cutscene. Entendeu? Que às vezes você pula, e algumas nem consegue pular, outras você pula, e aí você não sabe o que tem que fazer. Então, realmente, não, tipo, já não tem mais jogos mesmo. Entendeu? Só tem coisa que fica caminhando ou filme interativo, que você faz a escolha para ver o final, entendeu?
Então esse é o problema em geral da maioria desses games AA. E o outro é diversidade, equity, inclusão, a famosa DEI, que afeta a história, porque aí você pensa, Cleron, mas diversidade, inclusão, não é uma coisa boa? É, se você faz coisas novas com isso, né? O que acontece é que eles pegam a história e mudam completamente. Por exemplo, um exemplo disso é Lara Croft, que agora mudaram completamente a backstory dela para ela ser politicamente correta. Ou nós temos o caso do Homem-Aranha 2, onde basicamente a namorada dele é melhor do que ele em tudo, o ataque é more of a power, mais do que um soco do Homem-Aranha, ou o Homem-Aranha é derrotado por uma geladeira, ou tem um fato de que no jogo do Homem-Aranha tem uma gameplay inteira de você pichar, fazer um gameplay de pichação de parede com uma mulher negra cega. Aí você fala, por que tem isso no Homem-Aranha? Por causa disso aqui, ó. Porque eles não sabem criar coisas novas, então eles têm que ficar mudando, desconstruindo ou destruindo os personagens. Ou seja, DI, na verdade, é o nome, o DI, né, dos games e também nos filmes, é o nome mais comum técnico para a agenda! É por isso que o pessoal fala que os games hoje estão muito woke, muito lacradores, que é basicamente isso, entendeu? Tipo, ninguém gostou do Homem-Aranha 2 ser nerfado, ser destruído, só para poder fazer o Miles Morales parecer melhor. É porque eles não conseguem fazer inclusão de verdade. É só sinalização de virtude. Como eu explico em todos os meus vídeos, DI, né, agenda, é só sinalização de virtude. Ou seja, não é virtude de verdade. É só para parecer bonitinho. Para um bando de branco no Twitter se sentir importante, se sentir defensor das causas sociais, entendeu? Se sentir bem. Só isso, mais nada. E isso atrapalha a história. Atrapalha e deixa os jogadores irritados, entendeu? Então, é um dos maiores problemas. Aí você pergunta, vai acabar a indústria de games? Não. A indústria indie, né, independente de games, está crescendo. Por exemplo, Lethal Company, Helldivers 2, tudo game independente. Baldur's Gate 3 é um jogo independente. Considerado um jogo independente. Ele só que, o que acontece? Como ele era muito chamado pelo pessoal do SG e DI, ele é muito adorado, eles deram um monte de prêmio para ele e ele se tornou AAA, mas ele não é, ele é independente. A produção dele, a Larian, é pequena e independente. Nós temos Hogwarts Legacy também. Ou seja, tem vários jogos que são independentes de empresas menores que estão ganhando espaço e dominando, né, o interesse dos games. Saiu eu já coloquei isso num vídeo, que a maioria dos games, Steam e outros, o pessoal está jogando jogos de 10, 15 anos atrás. Ou seja, os jogos retrô pra gente agora. Entendeu? Por quê? Porque os jogos de hoje, em grande maioria, são uma porcaria. Entendeu? Então, é a hora das empresas indie dominar. Por exemplo, Stellar Blade é considerado indie. É um estúdio relativamente pequeno em relação às outras empresas. Saiu pela Sony porque a Sony cuida da distribuição. E é por isso que ela forçou certos tipos de censura e exigentes. Mas a Sony mesmo não lançou nenhum game. A Square Enix, por exemplo, Final Fantasy VII, todo mundo gosta. Mas eles falaram, não vendeu o suficiente para se pagar até agora. Entendeu? O pessoal... Por que você acha que muitas empresas grandes de games estão fazendo remake? Porque sabe que os jogos do passado fizeram sucesso. Então eles tentam trazer a nostalgia. Basicamente, a indústria de game está passando com o que Hollywood está fazendo agora. Fazendo remakes de séries passadas e filmes passados. Então, é isso. Essa explicação por que a indústria de games, né, grande, né, AAA, está em queda. E o motivo também que as empresas indies estão crescendo. E eu costumo falar, se você é um gamer, tem dinheiro para investir com isso,
compre games indie e compre games que não seguem essa agenda toda. Porque aí você vai incentivar as empresas a não seguir por elas. Entendeu? Porque se você simplesmente dá uma apatia e compra sem pensar, aí acontece que nem microtransações, cara. Vai ser a norma. E aí depois não adianta reclamar quando não tem opção de games. Porque aí espalha para todas as outras. Tá bom? Então, por hoje é só. Obrigado por assistir a minha palestra. A gente se vê outro dia.